eu vim falar sobre uma coisa que nos acompanha desde que nós nascemos. O que nos acompanha desde que nós nascemos? A dor. Eu hoje queria falar um pouco e refletir com vocês sobre a dor. O porquê sofremos. E como falei que eu me ocupo bastante parte do meu tempo de estudo doutrinário em compreender como a gente pode trazer as reflexões dos filósofos e pensadores modernos para agora, para fazer com cruzar ele com a doutrina espírita e trazê-los para agora, eu comecei a fazer uma reflexão recentemente e por meio dessa reflexão eu escrevi um texto que foi publicado ontem no blog da Intelitera, que se chama O Problema da Dor e a Antifragilidade do Espírito. Depois vocês procuram o texto que a gente vai falar um pouco sobre ele hoje, mas é uma reflexão sobre esse momento que todos nós sentimos e que a gente sempre espera que não vá sentir, mas que sabemos que ela sempre faz parte do nosso dia. Ou nós estamos tendo alegrias, ou nós estamos tendo dores. Via de regra, quando as pessoas chegam à casa espírita, elas chegam por dois grandes motivos. O primeiro deles é pela dor, e a maioria é pela dor, pelo sofrimento, e é por isso que as pessoas procuram a doutrina espírita, e em especial por isso que as pessoas com um pouco mais de idade procuram a doutrina espírita também, porque depois as coisas vão ficando um pouco mais complexas na medida em que a idade avança, e Leon Denis fala sobre isso no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Leon Denis fala bastante sobre isso na parte da dor, que é lá no final do livro. Que quanto mais o tempo passa, mais fica complexa a nossa relação com a dor. A outra coisa que faz com que nós cheguemos à casa espírita é a curiosidade. É a vontade de compreender a espiritualidade, que no caso foi o meu caso lá quando eu era ainda adolescente. Tinha sofrimento, a gente acha que sofre quando é adolescente, mas depois a gente entende que não é bem isso, né? Não que não existe um grau de sofrimento, porque o sofrimento ele é a forma como nós encaramos a dor. E o sofrimento ele pode existir, a dor existe, o sofrimento não é opcional, mas o sofrimento é uma leitura que nós fazemos da dor. Então, ou a gente chega pela dor, ou chega pela curiosidade, ou pelo interesse na doutrina espírita. Infelizmente, hoje em dia, ou felizmente, isso é uma questão de perspectiva também, quando nós estamos sentindo dores, quando nós estamos angustiados, quando nós estamos passando por problemas, hoje existem 1000 possibilidades de resolver esse problema. Um deles é o Rivotril, né? Que o Brasil, por sinal, tem um consumo altíssimo desse tipo de remédio, porque as pessoas estão extremamente angustiadas. Não é à toa que o Brasil é o recordista mundial em ansiedade. Aqui no Brasil, nós temos o maior número de pessoas que sofrem de transtornos de ansiedade no mundo. Então, tem a ver com esses remédios estarem bombando nas farmácias. Os outros são os gurus. Por toda parte, não importa o que você está sentindo, que tipo de desajuste, que tipo de dúvida, que coisa você está passando, você vai entrar na rede social e você vai encontrar um guru, um coaching, um pensador, alguém que vai dar um conselho do que você tem que fazer, 5 dicas para ser feliz, 5 dicas para deixar de ser infeliz, 5 dicas para você parar de chorar, para você... tem todo tipo de fórmula para você poder mudar a sua vida. Então, de alguma forma, a pessoa que está desesperada em algum lugar, ao invés de ela pensar na espiritualidade, ela pode ser impactada por qualquer conteúdo e ela decidir seguir algum tipo de conselho, algum tipo de encaminhamento e acreditando que se fizer 3 ou 4 coisas e focar no resultado e resolver o problema financeiro, ela vai ser feliz. E é uma realidade que a casa espírita hoje, que a espiritualidade, que inclusive as igrejas também estão enfrentando. Então, para cada dor hoje, tem um antídoto.
hoje em dia, usando o mundo digital, se a gente se apropriar um pouco dos termos de marketing e falando no mundo digital, quando a gente pensa que se a gente for esperar que as pessoas hoje cheguem na casa espírita por conta própria, porque sentiram a dor, porque estão curiosas, elas vão a cada dia diminuir. Vai diminuir o número de pessoas que vão chegar na casa espírita, porque as pessoas vão estar sanando com paliativos sobre espiritualidade, sobre condução de vida, ou sobre qualquer um conteúdo que estão disponíveis na internet. Isso parece um problema, mas necessariamente não é um problema, porque a gente está falando aqui em crescimento orgânico, e quando fala crescimento orgânico, a gente está falando em pessoas que espontaneamente elas vão nos procurar e nós vamos levar mais amor, levar mais espiritualidade para os corações. Por que isso é um problema e não é? Primeiro, porque tem mais conteúdo. E segundo, porque nós precisamos produzir mais conteúdo também. Nós precisamos fazer esse tipo de coisa, como esse trabalho que vai ser feito aqui agora, que é trazer o conteúdo contemporâneo, as coisas que estão acontecendo no mundo efetivamente, para cá, para o nosso dia a dia. Então, eu fico feliz de alguma forma que a gente esteja fazendo isso aqui na casa. Mas por que nós sofremos efetivamente? Se fala na codificação que a felicidade não é deste mundo. Nós vivemos num mundo de prova e expiação. Nós vivemos num sistema, incluídos num sistema, que é um sistema que o tempo todo está variando entre a dor e a alegria. Mas nós não nos acostumamos com isso. Leon Denis fala, e eu vou pedir licença a vocês para ler o que ele fala aqui no Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ele fala o seguinte: se desde as primeiras estadas na Terra a alma vivesse livre dos males, ficaria inerte, passiva, ignorante das coisas profundas e das forças morais que nela jazem. Nesse ensinamento, Leon Denis nada mais quer nos trazer a reflexão que por meio da dor, por meio do desconforto, é que nós começamos a transformar a sociedade, por exemplo. Tanto a sociedade na construção de como nós nos ligamos em família, de como nós construímos comunidades agrícolas, como também por meio da dor que nós aprendemos a não repetir os nossos erros. Porque a vida humana, de fato, ela é esse high-low, essa transição entre prazeres e dores. E a dor é extremamente necessária à educação do espírito. O problema é que nós, infantilmente, acreditamos e desejamos que podemos ter uma vida só de alegrias. A gente esquece aquele ensinamento que Maria trouxe por Emmanuel para Chico, do tudo passa. Quando estamos alegres, acreditamos que essa alegria vai durar para sempre. Quando estamos com dor, acreditamos que essa dor também vai durar para sempre. E isso faz com que nós nos impactemos e não mudamos a forma como nos comportemos, ou seja, somos deseducados com a nossa dor. Nós precisamos ter educação quando estamos passando por algum sofrimento, porque sabemos que tanto os períodos de alegria, de bonança, como os períodos ruins, eles também são transitórios, porque nós compreendemos como os espíritas que vivemos no mundo de provas e expiação. E é muito infantil a gente achar, e muito egoísta até, de que o mundo sempre será um lugar de gozo, de prazer para nós. E que nós nunca vamos nos defrontar com situações que vão nos desafiar. Isso não é só porque somos um mundo de provas e expiações. É porque também, nesse processo educativo da dor e do sofrimento, todos nós precisamos passar por essas transformações. Todos nós precisamos passar pelo exercício do sofrimento para deixarmos de ser criaturas frágeis. Será que somos criaturas frágeis? O ser humano em si é frágil? Sim ou não? Não.
não é frágil. Tá. Eu vou me apropriar, e eu me apropriei no meu artigo para falar sobre esse assunto, usando um estudo de um pensador, de um escritor, chamado Nassim Taleb. Ele fala que o contrário de frágil não é rígido. O contrário de frágil é antifrágil. E eu defendo no meu artigo, nesse meu texto, que o espírito humano, ele é antifrágil. Mas antes de evoluir com esse conceito do frágil e do antifrágil, nós precisamos primeiro compreender o que significa ser frágil. Frágil é qualquer coisa que, quando submetida a um estresse, quando submetida a alguma situação um pouco mais desconfortável, essa coisa quebra. Essa coisa perde as propriedades. Essa coisa perde, se danifica. E o que é o rígido? O rígido é uma determinada coisa que, quando submetida aos estressores exteriores, quando submetida a esse caos, ele permanece intacto. Ele não quebra, ele não se danifica. Mas se o frágil é aquilo que se danifica, e o rígido é aquilo que não se danifica quando está submetido a estresse e ao caos, uma coisa não é contrária à outra? Sim ou não? Sim. Existe o frágil e o rígido. E uma coisa é contrária à outra. Sinto dizer, mas nós estamos enganados sobre esse conceito. A palavra humana, os nossos idiomas, todos os idiomas, o inglês, o árabe, o português, ele não tem uma palavra apropriada para descrever o contrário do que é frágil. Porque o contrário do que é frágil não é o rígido. O rígido é aquilo que, submetido ao caos, submetido ao estresse, não tem qualquer modificação. E o antifrágil, que é essa palavra que o Nassim criou, são coisas que, quando submetidas ao estresse, quando submetidas ao caos, quando submetidas a coisas completamente fora do controle, se tornam melhores. Por isso que existe uma grande diferença entre o rígido, que com isso nada aprende, que em nada se modifica, com o antifrágil. E o nosso espírito é antifrágil. Nós somos a maior expressão divina do conceito do antifrágil. Por quê? A nossa espiritualidade se desenvolve, a forma como nós enxergamos o mundo, a forma como ampliamos todo o nosso potencial de realização, ele só se dá por meio de experimentos sucessivos que, no mundo de prova e expiação, passam pela dor. Não é à toa que Jesus, quando trouxe o Sermão da Montanha e falou: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. E depois de todo o Sermão da Montanha falando das bem-aventuranças, nessa mensagem extraordinária e atemporal, que até hoje nos emociona tanto, logo em seguida, no Evangelho de Mateus, ele fala: vós sois o sal da terra. E no próximo versículo: vós sois a luz do mundo. Não é à toa que, depois que Jesus nos fala que somos bem-aventurados porque estamos sofrendo e somos injustiçados, porque o sofrimento ele não é só na pele, não. O sofrimento às vezes acontece no trabalho, quando somos injustiçados, quando nos passam para trás, quando nos caluniam dentro do nosso ambiente, seja o ambiente do trabalho, seja no ambiente familiar. Quando acontecem as múltiplas possibilidades de dor nesse planeta. Só que o nosso sofrimento, toda essa nossa educação do processo evolutivo,
acontece para que possamos exercer e desenvolver, sermos co-criadores da nossa natureza divina. Quando o próprio Jesus nos falava, vós sois deuses. Será que poderemos nos tornar o sal da terra se nos tornarmos sem sabor por causa das vicissitudes e intempéries da vida? Será que poderemos ser a luz do mundo, como o Mestre nos falou, se deixarmos apagar a chama e o brilho da nossa alegria por causa do sofrimento e das impossibilidades de relação que os outros nos ofertam no campo da comunidade? Obviamente que não. Toda vez que estamos sofrendo, toda vez que a dor é difícil para cada um de nós, é porque o conjunto das forças que nos circulam no universo, o conjunto das forças que está ao nosso redor, é mais poderoso e mais desgastante do que todas as nossas possibilidades interiores, toda a nossa divindade que está atribuída no nosso espírito humano, que não é capaz de suportar todo esse caos e toda essa diferença. Por isso que quando nós nos educamos com sofrimento, quando nós compreendemos que as coisas que acontecem ao nosso redor têm uma razão, e isso a doutrina espírita nos explica de uma forma incrível quando nos traz a lei de causa e efeito, quando nos traz a lei de reencarnação e a própria lei do progresso. Quando nós compreendemos que esses exercícios são exercícios caóticos divinos, que estão no meio dessa organização universal para fazer com que cada um de nós nos tornemos seres melhores. Quem aqui de nós não conhece pessoas que depois de passar por situações de extrema dor se transformaram em grandes realizadores? Todos nós, quando passamos por coisas que mexem no fundo do nosso ser, que doem demasiadamente, nós temos algumas reações que são reações previsíveis. A primeira delas é o choro, é quebrar, é se fragilizar, é não conseguir reagir diante daquela dor. A segunda é endurecer o coração, é se revoltar, é acreditar que não existe a justiça divina e que as coisas não estão regidas por uma ordem universal. E quando nos enrijecemos, quando reagimos a esse processo da dor, fazendo com que o nosso coração vire pedra e comecemos a despejar o nosso lixo emocional na vida dos outros, começamos a perturbar o ambiente e perturbar a vida das pessoas, porque um dia fomos perturbados, porque agora nos auto-intitulamos pessoas fortes, pessoas de gelo, de pedra e sem coração. Mas as pessoas de gelo e de pedra e sem coração, elas são exatamente iguais às pessoas frágeis que estão chorando nos leitos ou estão chorando em casa, escondida no ombro de um amigo. Porque a fragilidade e a rigidez são dois atributos completamente incompetentes para nos realizar no nosso maior propósito, que é o progresso divino. E a vida vai repetir todas as lições até que tenhamos aprendido a lidar com cada uma delas. A vida vai nos ensinar
de uma forma ou de outra, para que compreendamos que aquela dor tem o propósito de nos transformar em antifrágeis, nos transformar em pessoas melhores do que éramos antes desta dor. Vocês podem estar pensando, mas Jaime, é muito difícil. A dor é dilacerante. E qual é a minha resposta para vocês? É mesmo. Dói. É difícil. Doeu também para a doutora Daniela, uma amiga que casara-se muito jovem. Casou-se com um médico, um jovem médico promissor, e logo precisou fazer concessões na própria vida. Logo precisou desistir do sonho de se tornar juíza. Estava muito bem nos estudos para o concurso, tinha uma carreira promissora, mas precisou abdicar para poder formar a família e contar com a plenitude daquele amor. Mas quanto mais ela se envolvia naquela relação, quanto mais a intimidade ficava pesada para o casal dentro de casa, mais qualquer coisa que acontecesse era culpa dela. Quando ficou desempregada, foi humilhada. Quando demorou para ter o bebê, a culpa era dela. Qualquer coisa que acontecia em casa, ela era sempre desmerecida. E começou a se sentir culpada. Quanto mais era culpada, quanto mais era julgada pelo seu cônjuge, mais se esforçava para poder mostrar que tinha valor. Uma mulher bonita, inteligente, educada, com potencial maravilhoso, mas começou aos poucos a acreditar que não era ninguém, que não era digna de amor. E quanto mais era humilhada, quanto mais era excluída, mais se esforçava por dar pequenos presentes, pequenos agrados para o marido, para que o marido passasse a amá-la. E um dia era a comida que ele mais gostava. No outro dia era a roupa que ele mais gostava, que ela ficava esperando ele chegar do trabalho e muitas vezes ele nem notava. Ele não estava preocupado com isso. Estava mais preocupado em viver e governar um mundo que parecia girar ao redor dele próprio. E assim foram se arrastando-se anos, sendo acusada de frágil. Sofria de enxaqueca e quando estava encolhida no sofá, ouvia gritos: levanta daí, deixa de frescura. Qualquer coisa era motivo de crítica. No meio da conversa, no meio das rodas sociais, quando vinha dar uma opinião sobre qualquer coisa, era humilhada pelo próprio marido. Quando, obviamente, depois de alguns anos, conseguiu compreender que estava numa relação abusiva. Conseguiu compreender que vivia sob dependência emocional. E conseguiu, por meio da ajuda de psicoterapeutas, se libertar daquela relação. Mas não foi fácil. Sofreu muito. Pensou em voltar. Pensou em reconstruir. Tinha filhos. E não conseguia se recuperar mais. E continuava sendo humilhada na separação. E perdeu tudo que tinha na separação porque inventou de abrir mão e depois, quando viu, descobriu que tinha sido enrolada e traída. Alguns meses depois, compreendendo que vivia uma situação que ela não tinha mais controle e que o sofrimento não ia levar mais para lugar nenhum, ela decidiu fazer outras coisas na vida. Decidiu que ia escrever um livro sobre o divórcio para ajudar as pessoas. Decidiu que ia começar a orientar mulheres, em especial, porque isso acontece com o homem também, para quem não sabe, tá? Decidiu que ia ajudar as mulheres a compreenderem qual era o seu papel na relação, em especial com aquelas que se divorciaram, como é que elas poderiam recompor a própria vida. O livro foi um sucesso. Logo em seguida foi para a Rede Globo de televisão
aconselhar em um programa famoso as pessoas de como elas deveriam passar por essa situação. Depois se associou com grandes escritores e palestrantes. E hoje, quando você pergunta para ela, ela fala que tem um propósito. Quando você pergunta da dor, ela fala que tem um propósito. E o propósito dela é ajudar as pessoas a compreender o que ela não compreendia. A doutora Daniela, ela aprendeu a lição. Ela se transformou no antifrágil. Ela saiu da situação lá de quebra. Ela poderia ter se transformado em uma pessoa que não queria mais saber de relações, nem queria saber mais sobre... esquecer tudo aquilo que aconteceu. Mas ela fez o contrário. Ela queria continuar sendo lembrada daquela dor. Mas ela precisava ser lembrada daquela dor, ajudando as outras pessoas a mudarem de vida. Por isso que algumas pessoas saem efetivamente maiores do processo da dor. Porque quanto mais caminhamos na nossa estrada evolutiva, quanto mais compreendemos que a vida vai trazer o sofrimento, não importa o que nós façamos, e precisamos estar preparados para entender, preciso ter energia para me movimentar diante desse sentimento e poder dar novos passos. Porque já acabou o momento de pensarmos que somos bem-sucedidos sozinhos. Já acabou o momento de acharmos que seremos plenos apenas nos amando. Os gurus das redes sociais estão errados. Eles falam que nós devemos nos amar, porque você é incrível, porque você é maravilhoso, porque ninguém é igual a você. Eles estão certos sobre tudo isso, mas estão certos sobre tudo isso para todo mundo. E se todos nós somos maravilhosos e somos diferentes, se todos nós temos esse potencial transformador, o que nos faz diferente um do outro? Essa própria perspectiva, ela destrói o caráter especialíssimo que nós temos no universo. De fato, nós somos únicos e somos maravilhosos porque somos deuses. Mas a nossa especialidade, a nossa possibilidade de nos tornarmos indivíduos melhores, nos tornarmos espíritos aptos e prontos para novos voos, para novas possibilidades na esfera do processo evolutivo divino, está nessa compreensão que precisamos ter de que o mundo é habitado por pessoas comuns que decidiram fazer coisas extraordinárias. Então somos todos crianças querendo nos tornar santos. Querendo ser espíritos melhores. Só que para fazermos isso, precisamos ter uma lucidez suficiente para entender o que a doutrina espírita nos traz de uma forma majestosa. Que passamos por vidas após vidas, que passamos por situações diferentes para poder o nosso espírito ser burilado com todas as possibilidades e variações que a nossa vida coletiva, que a nossa vida em comunidade pode nos apresentar. Porque só assim estaremos prontos para darmos novos passos. Não poderíamos dar novos passos sem termos nos educado com a nossa dor, sem termos saído dessas situações que são situações extremamente dolorosas para o espírito humano, mas necessárias para que possamos construir o melhor que está em nós. Eu vou ler uma frasezinha de Emmanuel aqui sobre a dor, que está no livro Pensamento, Palavras de Emmanuel, não é Pensamento e Vida. Emmanuel fala: a dor espreitar-nos-á a existência,
porque a dor é o selo de aperfeiçoamento moral do mundo. Se a gente não quisesse falar aqui em conceito de antifrágil, se a gente não quisesse aqui falar de Leon Denis, não quisesse falar sobre toda a natureza de análise do sofrimento, nós poderíamos ler esse trecho do Emmanuel e fazer toda a palestra. Porque quando ele fala que o selo para o nosso espírito, o selo da nossa existência é a dor, ele nada mais quer dizer que nós precisamos passar por tudo que nós passamos para poder construirmos quem nós somos. Isso aconteceu com Paulo de Tarso. Eu estava no Evangelho no Lar, e nós usamos esse livrinho aqui também, chamado Pão Nosso, que é um dos meus livros preferidos. E tem um trecho do Pão Nosso que fala lógica da providência. E esse texto foi muito pertinente, porque a gente ouve algumas vezes as pessoas se perguntarem: mas eu sou cristão, eu faço a caridade, eu não faço mal a ninguém, eu faço tudo certo e as coisas ruins acontecem comigo. E o que eu digo mais? Quando eu comecei a ir para a mediúnica, quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, quando eu comecei a me devotar ao Evangelho, tudo começou a dar errado. Vocês já ouviram isso em alguma vez? Parece que tudo começa a dar errado. E aí, logo depois de eu sair do meu trabalho, um tempo atrás, estávamos fazendo Evangelho no Lar e caiu a lógica da providência. E aí, quando essas coisas acontecem com a gente, a primeira coisa que a gente pensa é isso. É dizer, poxa, está tudo errado. Será que eu estou desfocado? Se eu estou me dedicando muito ao serviço do bem, eu deveria estar pensando mais em mim mesmo, fazer o que os gurus mandam a gente fazer, pensar só na gente? Tem alguma coisa errada. E Emmanuel, como o Rossandro Klinger fala, o nome do livro não é Pão Nosso, é Pau Nosso. Aí o Pau Nosso falou assim: você, de fato, vai passar por situações um pouco mais elevadas. Mas quem disse que a prova de quem está no terceiro ano é igual à prova de quem está no ensino fundamental? Quem está no terceiro ano do ensino médio? Quem falou que as coisas são mais fáceis para quem está galgando possibilidades espirituais mais sofisticadas, como aquelas a que nós nos propomos, querendo nos transformar em espíritos antifrágeis para passarmos para uma outra etapa evolutiva? Então, Emmanuel fala nesse capítulo aqui, que na página 137, depois vocês deem uma olhada, capítulo 154, ele fala que de fato isso acontece, mas acontece da gente ser mais provado, porque Deus, sabendo que estamos mais preparados e compreendemos mais, Ele de fato começa a nos experimentar e acelerar a situação. Eu estou falando com as minhas próprias palavras, mas não leio. Mas em resumo, você está preparado, você compreende, você está mais equilibrado. Então agora, vamos colocar um pouquinho mais de carga que ele aguenta, igual na academia. Coloca a carga que ele aguenta. Em resumo, é isso. E o que a gente viu na vida de Paulo foi exatamente isso. Paulo, quando estava a caminho de Damasco, e ele teve a visão do Cristo, o Cristo perseguido por ele, estava a caminho de Damasco para aniquilar, prender e matar os cristãos daquele início do cristianismo, Ananias e os seus parceiros. Quando ele estava indo prender as pessoas cristãs em Damasco, Cristo apareceu para ele. E quando Cristo apareceu, convocando-o ao serviço, ele ficou tão impactado com aquela visão. E ao mesmo tempo se colocou de joelhos e automaticamente decidiu que ia se dedicar, ia transformar a vida dele para se dedicar ao Cristo.
O resto da história, a maioria de nós já sabemos. Depois desse movimento, foi só penúria. Foi só dificuldade. Foi para a casa do pai, foi deserdado e foi jogado para o lado. Se escondeu no deserto, na floresta, precisou lutar contra os próprios irmãos, os próprios cristãos primitivos que estavam ali, que não tinham compreendido tão bem a palavra do Cristo como ele, como o grande antagonista do Cristo conseguiu compreender, e ainda no final foi crucificado como Jesus e falou que não merecia aquela condição de ser crucificado igual Cristo e pediu para que colocassem a cruz de cabeça para baixo para poder, porque ele não era digno de morrer como Cristo morreu. Toda a vida dele foi uma vida de provação. Se Jesus, que diante de todos os sacrifícios que ele fez por nós, ainda assim, ele preferiu, sendo poderoso como o ser mais poderoso que já viveu aqui na terra, ele preferiu morrer do que matar. Se entregou para poder dar o exemplo de amor e depois nos mostrar e nos dar a maior prova, a coisa mais importante que Jesus nos fez, que foi a comprovação da vida após a morte. Paulo de Tarso, depois de se converter e virou grande apóstolo do cristianismo, aquele que muito provavelmente, se não fosse a existência, nós demoraríamos talvez centenas de anos para descobrirmos a mensagem do Cristo como a mensagem nos chegou, que foi por meio da carta de Paulo, foi por conta das viagens dele que nós conseguimos fazer com que o cristianismo se disseminasse e nós estivéssemos aqui falando no Cristo hoje, 2000 anos depois. Se para eles foi difícil, se para esses grandes missionários espíritos que vieram aqui na Terra para mudar o mundo, para fazer com que o coletivo desse outros saltos, a vida foi um pouco mais difícil, imagine para nós que somos seres comuns. Mas não devemos nos preocupar com as grandes transformações globais, com os grandes planos que parecem apavorar toda a sociedade no momento, porque infinitamente superior ao plano dos homens é o plano do Cristo, é o plano divino. Se nós fizermos a transformação dentro de nós, começando antes da caridade, porque às vezes entendemos que temos que fazer a caridade, ajudar o outro, dar esmola, auxiliar, e esquecemos a coisa mais importante que tem que ser feita, que é a reforma íntima. Porque não adianta você doar e você não está fazendo nada para construir um homem melhor, uma mulher melhor dentro de você, dominando, compreendendo as suas sombras, convivendo com a dor de uma forma completamente diferente. Então, além do movimento da mão, nós precisamos também fazer um movimento do pensamento e da vontade. E só por meio da vontade, como disse Emmanuel, nós seremos capazes de dominar todos os mecanismos que estão na nossa mente, nos nossos pensamentos, fazendo com que as nossas emoções e a nossa razão possam entrar numa sintonia tão poderosa e nos facilitar a compreensão de cada mecanismo da dor que é proporcionado para cada um de nós. Então, meus irmãos, a mensagem de hoje é uma mensagem muito simples. E eu poderia levantar daquela cadeira e vir para aqui e falar só uma frase e já estaria contemplado para todos nós. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Muita paz e eduquem-se com a dor de cada um de vocês, porque o Cristo está tomando conta de nós. E nós temos uma grande tarefa, que é nos transformarmos em seres antifrágeis, em pessoas que diante do caos, diante da impossibilidade, diante das agressões, diante da passada para trás, diante da ingratidão, diante da traição, um ser humano melhor vai nascer dentro de cada um de nós. Que Jesus abençoe a todos.